Muito obrigado, Sra. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado. Sr. Primeiro-Ministro, a primeira palavra que lhe queria dirigir neste debate é uma palavra de congratulação a si e ao Governo pelo resultado da terceira avaliação intercalar que a Troika realizou no que tange ao cumprimento do memorando de entendimento. Bem lembrado. Este resultado positivo, Sr. Primeiro-Ministro, é importante por duas razões. É importante porque demonstra que nós somos capazes de cumprir os nossos compromissos, mas é também importante, e às vezes esquece disso, porque destas avaliações intercalares resultam as condições para continuarmos a receber as tranches subsequentes dos empréstimos que contraímos. Bem. Às vezes, Sr. Primeiro-Ministro, há quem se esqueça das regras do jogo. Há até quem se esqueça das regras do jogo que os próprios negociaram e que os próprios assinaram. Quando vemos, por exemplo, o Partido Socialista ficar insatisfeito pelo facto do Governo estar a cumprir o acordo que eles mesmos firmaram e que eles mesmos aceitaram, temos de tirar duas conclusões, Sr. Primeiro-Ministro. A primeira conclusão é que o Partido Socialista é pobre e mal agradecido. Isto é, o Partido Socialista trouxe-nos a pré-falência, acordou e assinou o programa de ajustamento financeiro e desdenha de quem quer enfrentar a dureza que significa a implementação desse mesmo plano que eles próprios subscreveram. De uma assentada, Sr. Primeiro-Ministro, o Partido Socialista renega a paternidade da criança, abandonou-a quase indefesa e, pasme-se, critica quem a amparou nos braços, quem a agarrou para a salvar e para a reerguer, Sr. Primeiro-Ministro. Mas há uma segunda conclusão, Sr. Primeiro-Ministro. É que, sabendo nós, como disse há pouco, que as tranches dos empréstimos só estão disponibilizadas se as avaliações intercalares forem positivas, dizer-se, como diz o Partido Socialista, que a avaliação positiva da Troika é uma má notícia para os portugueses, é em si mesmo, Sr. Primeiro-Ministro, um perfeito absurdo. Então o que é que seria uma boa notícia para o país? Sr. Deputado António José Seguro, o que é que seria uma boa notícia? Era termos uma avaliação negativa e, com isso, vermos bloqueadas as tranches subsequentes dos empréstimos de que estamos tão carenciados. Isso era, Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Deputado António José Seguro, um perfeito absurdo. E a conclusão, Sr. Primeiro-Ministro, é, pois, que na oposição continuamos a ter um Partido Socialista em negação. Um Partido Socialista que negou a necessidade de recorrermos à ajuda externa. Um Partido Socialista que teima também hoje já em negar cumprir aquilo que ele próprio subscreveu. E agora, Sr. Primeiro-Ministro, um Partido Socialista que nega a importância da avaliação positiva que fazem sobre o cumprimento do nosso programa. Com o devido respeito pelos próprios, Sr. Primeiro-Ministro, é caso para dizer que em Portugal o Partido Socialista tem uma visão muito grega do alcance do compromisso celebrado com o Banco Central Europeu, com a União Europeia e com o Fundo Monetário Internacional. Sr. Primeiro-Ministro, uma segunda matéria que queria abordar consigo é a que se prende com a realização da última Cimeira Europeia. Desde logo, para registar também aqui o compromisso estabelecido entre os Estados-membros em matéria do chamado Pacto Orçamental. É uma expressão, um caminho no sentido da estabilização, da coordenação e da governação económica na Europa e, naturalmente, fazendo como um pressuposto para um novo ciclo de crescimento económico e de criação de emprego. Mas queria também registar, Sr. Primeiro-Ministro, que nesta ocasião o Governo português apresentou em Bruxelas os principais aspectos do programa Impulso Jovem. Creio ter sido o primeiro governo a fazê-lo e creio que se visa atingir com esta medida cerca de 165 mil jovens desempregados em Portugal. Sabemos, Sr. Primeiro-Ministro, que não é uma solução milagrosa para o desemprego jovem, mas será seguramente importante para estimular a criação de emprego, para reforçar a qualificação e a formação profissional em estreita ligação com o tecido empresarial e com as instituições particulares de solidariedade social. E incitará também, Sr. Primeiro-Ministro, julgo eu, à capacidade empreendedora dos nossos jovens. Creio, Sr. Primeiro-Ministro, que os jovens portugueses estiveram consigo
estiveram consigo quando decidiu dedicar-se bem mais a este programa do que a preocupar-se em assinar a tal carta que o líder do Partido Socialista tanto queria ver subscrita por si. Muito bem. A tal carta que foi impulsionada não por um perigoso liberal, mas pelo novo guru do socialismo português, o Primeiro-Ministro Cameron. Muito bem. Senhor Primeiro-Ministro, falei já do Programa de Ajustamento Financeiro, da Cimeira Europeia, dos fundos europeus e não quero, obviamente, deixar de falar do CREN. Do CREN que melhorou e muito a sua execução no segundo semestre de 2011. Do CREN que já foi renegociado e reestruturado no que toca à distribuição das comparticipações europeia e nacional. Mas também do CREN que tanta polémica por estes dias tem causado. Senhor Primeiro-Ministro, não há dúvida que a clarificação é importante. Mesmo a clarificação do papel do Sr. Ministro das Finanças no processo de decisão estratégico e na execução financeira dos vários programas, como é óbvio. É que foi sempre assim, não é de agora. Sempre, em todos os governos, o Ministro das Finanças teve intervenção neste domínio. Nós sabemos, Sr. Primeiro-Ministro, que a gestão cabe, nos termos da orgânica do Governo, a gestão cabe ao Ministro da Economia. Mas é curioso, é muito curioso, que aqueles que hoje estão indignados com a putativa perda de intervenção da economia sejam os mesmos, pasme-se, sejam os mesmos que optaram no seu governo por atribuir esta competência não ao Ministro da Economia, mas ao Ministro do Ambiente. Foi essa a decisão do primeiro governo do engenheiro Sócrates, que não queria deixar de recordar aqui. Que grande indignação têm hoje os socialistas em Portugal por ver que a gestão do CREN hoje cabe à economia, é tão importante para alavancar a economia, quando ainda há pouco tempo era importante que estivesse na orgânica do Governo, no Ministério do Ambiente. Senhor Primeiro-Ministro, julgo que nessa altura todos quantos estavam no Governo, todos quantos estavam no Parlamento e até na AICEP eram capazes de bater palmas à decisão e ao alcance dessa decisão. É verdade, Sr. Primeiro-Ministro, que depois, mais tarde, muito mais tarde, já no segundo governo do engenheiro Sócrates, se tentou corrigir e se tentou redirecionar esta competência para o Ministério da Economia. Mas aquilo que eu queria perguntar-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, que é a questão efetivamente mais importante para a vida das pessoas e para a vida do país, é de saber se a Comissão Interministerial que hoje foi criada vai ou não vai, de uma vez por todas, reestruturar o CREN de forma a não desaproveitarmos recursos, como fizemos nos últimos anos, e de forma a conduzi-los para o apoio à criação de emprego, às micro, pequenas e médias empresas e, Sr. Primeiro-Ministro, à internacionalização da nossa economia e à criação de emprego. O resto, Sr. Primeiro-Ministro, o resto é pura e simplesmente partidarite deste Partido Socialista. Este Partido Socialista que anda, de resto, muito desconcertante. Agora descobriu uma nova paixão, a paixão pelo interior. E vai daí, eis que o deputado António José Seguro levanta a voz para dizer: encerraram escolas, encerraram centros de saúde, encerraram postos da GNR. Não, Sr. deputado António José Seguro. Não diga encerraram, diga encerramos, porque foi o Partido Socialista que encerrou mais de 3.000 escolas. Maternidade. Mais de 50 serviços de atendimento permanente. Sr. Deputado, terminou o seu tempo. De urgências hospitalares. Uma última palavra para terminar, Sra. Presidente e Sr. Primeiro-Ministro, porque não queria também deixar de me congratular com os resultados que foram obtidos em sede de acordo no âmbito do recrutamento de professores. Foi mais uma demonstração da capacidade de diálogo, de concertação e de estabilidade deste Governo, que contrasta bem com aquilo que era a política anterior, como ficámos a saber ainda por estes dias, era de grande descalabro financeiro, como acontecia no âmbito da empresa Parque Escolar. Muito bom.